Então, eu queria iniciar chamando, né, a sociedade civil para se manifestar em primeiro lugar. Então, passo a palavra para o Júlio Grilo, aqui ao meu lado. Alô? Eu gostaria de... Eu gostaria de iniciar agradecendo aí pelo convite e pela oportunidade disso que eu espero que seja aqui um bom debate. Tá? Nós temos aqui instituições que são fundamentais para esse debate. Apesar de que algumas não vieram, mas abre-se o debate. A minha fala vai ser muito curta, porque eu pretendo passar parte do meu tempo, ao menos, para o Euler, que vai fazer a apresentação da nota técnica que foi desenvolvida no Fórum Permanente São Francisco, mas principalmente por ele. É um trabalho técnico assim, muito refinado, e é um trabalho que eu não vi nada similar em nenhuma outra pesquisa que nós fizemos aí no mundo inteiro. Tá? Mas eu quero fazer uma síntese para poder já, vamos dizer, abrir o espaço para a posterior discussão. Olha, está todo mundo falando de crise climática. Nos últimos 15 ou 20 dias, nós tivemos 3 exemplos no mundo, em lugares completamente diferentes, por exemplo, assim, em termos de proximidade com a linha do Equador, em termos de estar no inverno ou no verão, tá? Quer dizer, completamente diferentes. Nós tivemos a Líbia, Nova York e Porto Alegre. Olha para o planeta. Nós tivemos 3 eventos extremos em lugares completamente diferentes e que nenhuma daquelas sociedades estava preparada para aquilo. Tá? E a nossa função, o nosso alerta aqui, é justamente em cima disso que o ambientalismo faz, que é mostrar, olha gente, nós temos que trabalhar em cima de princípios como precaução, prevenção, sustentabilidade. Neste caso nosso agora, principalmente precaução e prevenção. Por que precaução e prevenção? Porque todo o nosso sistema, não apenas de drenagem das cidades, mas os sistemas de cálculo, de extravasamento de águas pluviais em barragens, pilhas, talude, tudo, tá? De repente, e muito rapidamente, ficou desatualizado. A nossa lei, vamos dizer, a nossa regulamentação de barragens, que é a 095/2022, eu quero deixar meu testemunho. É um bom trabalho, um trabalho muito bom. Eu tive a oportunidade de participar desse trabalho, representando a sociedade civil, na elaboração da planilha, que é o anexo 1 dessa regulamentação, e que trata de níveis de risco e dano potencial. Isso foi ano passado. E neste trabalho do ano passado, essa questão não surgiu. Por que ela não surgiu? Porque a frequência desses eventos extremos e a intensidade desses eventos extremos está se acentuando muito rapidamente. Então, o que eu acho? A nossa legislação, que volto a repetir, que é boa, está bem estruturada, ela é muito boa, mas para que os números dela, por exemplo, assim, qual que deve ser uma barragem, quer dizer, vamos dizer, um vertedouro de uma barragem deve resistir a qual evento? A fórmula que está ali, que nos permite calcular, por exemplo, uma chuva decamilenar, ela tem uma inércia que até que ela venha a se adaptar à realidade, nós podemos ter inúmeros desastres. E esses desastres podem ser muito, muito grandes e muito significativos. Eu vou dar aqui 3 exemplos, para vocês verem o que é que podem ser esses desastres. Se, por exemplo, uma chuva como essa, ela cai em Paracatu, na Kinross, nós perdemos o Rio São Francisco de Paracatu até o Atlântico, provavelmente por um século. Porque nós vamos jogar 260 milhões de metros cúbicos de rejeito num rio, tá? E esse rejeito tem arsênio, mercúrio e cianeto. Você não tem como tirar, por exemplo, o arsênio do curso do rio.
Então, você mata um Rio São Francisco, não é apenas como matamos o Rio Doce. É colocando assim, um nível de envenenamento muito alto. Por exemplo, se lá em Caldas, temos um evento extremo como esse, nós vamos jogar material radioativo em Buenos Aires. Olha a consequência internacional para o Brasil de uma coisa como essa, porque nós vamos pegar captações de água da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Brasil, tá? E jogar material radioativo. Porque Caldas, a barragem, certamente não está preparada para um evento extremo. Em 2018, quando eu estava no IBAMA, o sistema de vertedouro deles, que era em Tulipa, estava entupido. Tá? Quer dizer, a consequência é muito grave. Vamos dizer, ali em Casa de Pedra, em Congonhas, se cai um evento extremo como esse, embaixo ali da barragem, embaixo mesmo, sem tempo de fuga, você tem umas 3.000 pessoas que podem ser atingidas assim em menos de 5 minutos. Quer dizer, essa é a nossa preocupação. Agora, junto com essa preocupação, vieram outras. Porque na medida em que o Euler começou, e ele vai mostrar o trabalho nosso aí, que eu acho que é fundamental, a desenvolver o trabalho, surgiram coisas que, por exemplo, a nossa legislação e o nosso cuidado até hoje nunca abrangeu. Que foi, por exemplo, assim, qual é a erosividade desta chuva? Nós não temos um acompanhamento de erosividade de chuva. Tá? Então, nós temos, por exemplo, um exemplo agora, recente, em Guangzhou, na China, em que o tempo de recorrência daquela erosividade foi de 154 mil anos. Uma coisa que para nós é, assim, nós não temos nem o cálculo básico de erosividade. Tá? Essa é a minha preocupação total. O Euler vai mostrar o trabalho em que a gente fundamenta tudo isso. Mas o que eu queria, e depois, se possível, a gente entrar, quer dizer, mudar a discussão no final, é para o seguinte, o que nós podemos fazer num curto prazo? Porque temos que, nós vamos ter que ser rápidos nas nossas ações. Tá? Feito eu estava falando ali agora com o Claudinei, é aquele negócio, a regulamentação, a ANM, ela é federal. Mas, poxa, o Estado pode ser mais rigoroso que a federação. Então, nós temos que agir rapidamente, porque o maior problema não está no Brasil inteiro, ele está em Minas. Não tem um segundo lugar próximo, não. Está em Minas e ponto. Não, mas não tem olha, nota que no Pará qualquer evento como esse se espraia. Tá? Aqui ele se desloca com muita rapidez e as nossas cidades estão ao longo dos vales. Você não tem cidade lá em cima, é muito raro. Elas estão ao longo dos vales. Então, os desastres são potencialmente muito maiores. Então, nós temos que trabalhar nisso aí. E temos que trabalhar em diversas frentes. Nós temos que mudar uma regulamentação de uma forma muito rápida. Uma defesa civil tem que montar uma forma nova de alertar a sociedade, tá? De manter a sociedade alerta. Quer dizer, são muitas atividades que nós temos que fazer. Bom, eu não queria me estender, não, quero passar para o Euler, porque eu acho muito importante essa apresentação do Euler. É um trabalho que é um trabalho nota 10. Tá? Bom, é isso aí. Muito obrigado aí novamente. Eu vou ser bastante breve, tá? Mas eu queria fazer 4 comentários aqui. Antes de mais nada, assim, elogiar a participação de todos, porque realmente essa foi uma mesa bastante colaborativa. Tá? Isso é ótimo para a gente. Mas eu queria colocar 4 assuntos aqui. O primeiro deles diz respeito à Defesa Civil, FEAM, Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público, que deveria estar aqui, tá? E a própria Assembleia. Que é o seguinte, as manchas de inundação, tá? E zonas de autossalvamento. Essas manchas de inundação e zonas de autossalvamento, elas foram, vamos dizer assim, calculadas ou dimensionadas em função do volume de rejeitos da barragem. E isso aí já foi dito aqui na apresentação do Euler, mas eu queria fazer um reforço. Se uma barragem romper em função de um evento extremo, tanto a mancha de inundação quanto a zona de autossalvamento não serão aquelas que estão hoje sendo consideradas.
elas serão muito maiores. Tá? Porque, além do volume aumentar em função das chuvas, nós vamos ter um material mais fluido. Isso vai fazer com que a mancha alargue e com que a velocidade do derramamento seja maior. Um exemplo que eu costumo citar é o seguinte: em Brumadinho, quando rompeu, a velocidade de saída do rejeito daquele dique ali foi de mais ou menos 75 km por hora. 10 quilômetros abaixo, a velocidade era de 1 km por hora. Se for como decorrência de uma chuva, tá? 10 quilômetros abaixo não vai estar 1 km por hora. Vai estar uma velocidade muito maior, tá? Porque o material é mais fluido. Então, na minha opinião, todas essas manchas de inundação e zonas de autossalvamento têm que ser recalculadas, porque nós estamos alterando consideravelmente o volume e a velocidade. Então, essas manchas têm que ser recalculadas. O segundo é o seguinte, aqui para o Claudinei. Ô, Claudinei, eu falei isso na reunião daquele comitê de barragens, tá? Falei, eu acho que mais de uma vez, mas eu acho que é importante ressaltar aqui novamente. Eu sou uma pessoa que vem da área de sistema de informação. Eu trabalhei 50 anos com sistemas de informação. Eu achei que o SIGBM é um sistema bem estruturado, tem um bom projeto lógico, mas ele tem um erro conceitual grave, na minha concepção, de quem passou 50 anos desenvolvendo grandes sistemas de informação. É que ele é 100% assentado em autodeclarações. 100% não, me desculpa. Tem a parte que quando vocês fazem as suas fiscalizações, vocês lançam ali. Mas os dados básicos, tá? Eles são 100% resultantes de autodeclaração. E a autodeclaração, ela nos ajudou no rompimento de Brumadinho, no caso de Mariana, no caso da mineração aqui da Guti, e o maior e mais significativo exemplo para mim, no ano de 2022, mais de 50% do ouro que foi exportado pelo Brasil, tá, era ilegal, fruto de autodeclaração. Então, quer dizer, você monta um sistema maravilhoso e assenta ele em cima de autodeclaração, ele perde a confiabilidade. É basicamente isso. Tá? O terceiro item que eu gostaria de colocar é o seguinte. Eu concordo, e acho que abri minha conversa aqui, quando eu falei a primeira parte, que, vamos dizer assim, essa resolução 095, ela está muito boa. O artigo 24, para mim, também é muito bom. Tá? O conceito da chuva decamilenar, do PMP, também muito bons. O único problema que tem nisso é o seguinte, eles têm inércia. Tá? Você ressaltou muito bem o seguinte, opa, nós temos que aumentar a frequência desse cálculo. Tá? O fato é o seguinte, a revisão que eu acho que tem que ser feita no artigo 24 da resolução 095 é justamente para eliminar o problema de inércia. Tá? Porque não adianta nós esperarmos que daqui a 10 anos esses cálculos tenham sido reajustados pela fórmula. Tá? O reajuste tem que ser agora. A coisa é urgente. Tá? E essa é a única questão que eu coloco sobre o artigo 24. Não estou questionando, vamos dizer, a clareza, a eficácia, estou questionando a eficácia da fórmula. Não estou questionando a clareza dela. Tá? E o último item que eu gostaria de falar é sobre uma coisa que foi falada também pelo Euler, por mim, mas que nós temos que reforçar. Tá? O Brasil, a ANM, a FEAM, nossos órgãos técnicos, todo o nosso questionamento de barragem, não está olhando para um fator que nós fomos descobrir que existe só agora, quando deu aquele problema lá em, eu acho que é Guangzhou, na China, tá? Que é o fator de erosividade. Nós não calculamos as erosividades das nossas chuvas. E esse talvez seja, no caso, assim, vamos dizer, de provocar o rompimento de barragem, tá? Talvez seja um dos índices mais importantes. Então, nós deveríamos, talvez, começar a estudar a questão da erosividade
e acrescentar essa questão da erosividade à resolução 095 ou aos procedimentos internos da própria FEAM. Mas isso é uma coisa que tem uma certa urgência. Tá? E o trabalho, a nota técnica aí desenvolvida pelo Fórum, pelo Euler, tá? Ele te traz já ali todas as fórmulas, toda a forma de se calcular essa erosividade. Eu acho que isso urgentemente tem que ser observado pela ANM e pela FEAM. Tá? Seriam essas as minhas observações. Eu novamente agradeço muito, achei muito produtiva a nossa reunião aqui de hoje. Muito obrigado.